Eu acho que há por parte do país uma certa alienação com o tamanho da crise que a gente está vivendo. Eu faço do país porque eu acho que é uma alienação por parte do governo e de setores da oposição também, de várias crises que nós vivemos. Uma crise política, uma crise econômica, uma crise social. A crise política, nós aliviamos um pouco aquela pressão sobre o impeachment da presidenta Dilma e a situação melhorou com a nova articulação política montada pelo governo. No entanto, a crise econômica se agrava e a crise social começa a mostrar seus reflexos na minha avaliação. Andando pelo Rio de Janeiro, senador Fernando Bezerra, tem uma piora sensível dos serviços públicos, eu diria, em especial da saúde. Nós sabemos que as prefeituras estão com grande dificuldade orçamentária, os governos estaduais também e o governo federal. Tem 3 ajustes que acontecem ao mesmo tempo. E o que ocorre na ponta é que eu tenho visto no Rio de Janeiro postos de saúde fechando, farmácia popular fechando, falta de profissional, médicos. Por outro lado, temos o aumento do desemprego. E, em particular, me impressionou muito algumas conversas que tive semana passada aqui em Brasília sobre projeções da nossa crise econômica. Infelizmente, os números pioram a cada semana que passa. Tem gente fazendo avaliação já de recessão de 3,4% esse ano e de uma recessão superior a 3%. Tem gente falando em desemprego de 16%. Nós não aguentamos uma volta de desemprego de 16%. Calculam entre janeiro e fevereiro um desemprego de 10%, no meio do ano algo 11,5%, no final do ano 13%, mas continuaria subindo até 16% em 2017. Aí foi, na semana passada eu citei aqui a pesquisa do Ibope, porque muita gente fala da avaliação do Lula, da Dilma, do PT, o governo está nas profundezas em relação à avaliação do seu governo, mas também veio na pesquisa do Ibope mostrando as principais lideranças da oposição. Senador José Serra com 54 de rejeição, Alckmin com 52 de rejeição, Ciro Gomes 52 de rejeição, Marina Silva 50 de rejeição, senador Aécio 47 de rejeição. Eu falei que o senador Aécio até se irritou comigo, mas não foi para provocá-lo. Eu estou fazendo análise do quadro geral. É uma rejeição a toda a política. O senador Aécio, o caso é mais emblemático, Ribamar, porque aqui é o seguinte, sempre quando você disputa a eleição com outro candidato e o que ganha é mal avaliado, a pessoa surfa em popularidade. Não está acontecendo isso no país. Agora, o problema é que eu acho que a situação vai piorar e piorar muito, com o agravamento dessa crise econômica e crise social, senador Jorge Viana. A minha preocupação, a grande preocupação do país hoje, era na recuperação econômica e na preservação dos empregos. Porque se o clima está assim esse ano, como é que estará com desemprego de 12%? Eu acho que a situação mais parecida com que a gente pode estar caminhando é a situação da Argentina, naquela crise que teve vários presidentes da República em poucos dias, que o povo argentino entoou a palavra que se vão todos. Nós podemos estar gerando essa situação aqui no próximo ano. Porque se tem 50% de rejeição a todas as lideranças agora, quando o desemprego é 7,6%, como é que vai ser quando tiver 12%? Senador Jorge Viana. Eu queria cumprimentar mais uma vez, senador Lindbergh. Vossa Excelência tem se preparado e trazido para a tribuna do Senado temas que para alguns pode até ser espinhosos, mas com a história de vida, apesar da pouca idade que Vossa Excelência tem, são temas necessários de debatermos aqui. E eu vi a preocupação quando Vossa Excelência estava levantando aqui, e eu estava, acho que, presidindo, a questão dessa pesquisa que mostra uma rejeição generalizada por parte da opinião pública às lideranças políticas do país. Para um país como o Brasil, continental, com 205 milhões de pessoas, que está vivendo já as consequências desse enfrentamento, uma crise econômica que se agrava, é a pior notícia. Porque a crise, boa parte da nossa crise é de confiança. Por mais que tenhamos questões importantes a serem enfrentadas e até deveriam ter sido enfrentadas antes,
Não há como fugirmos de uma questão básica. Qualquer crise no mundo, em qualquer país do mundo, do ponto de vista econômico, a primeira medida é chamar os líderes políticos para sentar e encontrar caminhos para enfrentar essa crise econômica. Aqui no Brasil, nós estamos vendo, primeiro, eu acho que é o resultado de uma ação perversa, de uma ação dirigida, que começou sendo contra o PT, depois passou a ser contra a presidenta Dilma, porque lembre-se bem, no primeiro mandato da presidenta Dilma, os 2 primeiros anos, ela foi blindada por setores da imprensa e até da oposição. Era faxineira. Era elogiada todo dia como a faxineira da República, que estava limpando a sujeira que o Lula tinha deixado. Tentavam atingir o Lula. Depois a presidenta resolveu ser candidata à reeleição. Eu não quero nem entrar nesse mérito, que é para não passar a minha opinião, que sempre foi bem diferente de muitos, não é esse o ponto. E resolveram, então, partir para cima da presidenta Dilma, de novo tendo o PT como alvo principal. Essa situação foi tão forte de setores da grande imprensa, de setores da elite brasileira, inclusive a que muito se beneficiou, que atingiram o país, que atingiram o cidadão. Agora, a gente que anda na rua, que vai, eu vivo toda semana no Acre, conversando com as pessoas, está lá embaixo, está lá embaixo. Eu conversava com um pequeno industrial no Acre, o Antônio Carlos, ele produz refrigerantes de linha muito popular, essa linha alternativa, as tubaínas e tal. Lá ele tem uma indústria no Acre. Caiu mais de 20% a venda dele. Quem compra aquele refrigerante é as pessoas mais pobres da nossa sociedade. Se queriam atingir o PT, atingir o governo, estão atingindo a população brasileira. E acho que estão comprometendo. Nós estamos vendo aí o ovo da serpente, está vindo. Está sendo gestado e é gravíssimo, porque a desmoralização é geral. Se a ficha da oposição não caiu, tem que cair. Não é Lula, não é PT que está sofrendo, não só. Isso é fato. Quem está sofrendo fortemente hoje, toda a classe política. E aí eu concluo pondo um tema. E o que vai ser feito com Eduardo Cunha? Do seu Estado. Era o líder que a oposição usava, presidente, dirigente de uma instituição importante, que é a Câmara dos Deputados, como instrumento para botar a pá de cal em cima do governo da presidenta Dilma. Ele passou a ser um problema grave, faz um discurso dúbio, tentando dar sinal para o governo e para a oposição de que está ali para... Mas quem prometer salvar Eduardo Cunha não vai entregar essa mercadoria. Não tem, a sociedade brasileira está clamando. Então, nós temos que ir por partes. Mas um problema grave, hoje se instala a Comissão de Ética na Câmara, um problema grave é o que o país vai fazer com o presidente da Câmara dos Deputados. Como é que o Brasil vai enfrentar uma crise grave dessa, inclusive política, o terceiro homem na sucessão, passando pelo que está passando o senhor Eduardo Cunha? Qual é a resposta? Então, era a hora dos líderes. Vi uma entrevista do presidente Fernando Henrique Cardoso ao Roberto Dávila. Ouvi com atenção. Por que o presidente Fernando Henrique Cardoso está sendo tão procurado pela grande imprensa? Por que o presidente Fernando Henrique está sendo tão procurado pela grande imprensa? Porque a oposição, os líderes convencionais e formais, não estão tendo voz, nem diante da grande imprensa. E aí o presidente Fernando Henrique, que já não é mais candidato a nada, que é usado... Mas ele é um homem experiente, deveria fazer parte desse arranjo de nós tentarmos consertar o país. Ele, presidente Lula e outras figuras importantes. É essa a esperança, sinceramente, que eu tenho. Porque a situação está chegando a um ponto que não tem saída, a não ser os que não concordam com nada, com os outros sentarem para tratar dos interesses do país. Agora, tem que primeiro começar a resolver as questões como... Não é Dilma. Dilma foi eleita legitimamente, não tem nada que pese contra a presidenta Dilma do ponto de vista pessoal. Tem do ponto de vista político, isso faz parte. O senhor Eduardo Cunha é outra coisa. E ele é peça-chave nesse processo, nesse jogo de intriga, de briga e de confronto que o país vive. Desculpa ter me alongado, mas eu queria parabenizar Vossa Excelência e dizer, a oposição não está entendendo que o problema que nós estamos vivendo político não é só do PT, nem do Lula, nem da presidenta Dilma. É dela, especialmente, porque ela não tem nada para pôr no lugar e tem um problema a resolver chamado Eduardo Cunha. Não, eu só agradeço a parte, foi muito bom, senador Jorge Viana. Devo dizer que eu sempre falei aqui, tenho criticado desde o começo do ano o rumo da política econômica. Eu não estou querendo jogar só no colo da oposição. Agora, sem sombra de dúvida, esse comportamento da oposição com a ideia fixa de impeachment, esse processo começou desde o começo do governo da Dilma Rousseff,
esse processo da oposição está tendo influência, sim, no clima econômico, na recuperação de confiança. E o que está passando para o povo, sabe o que é? Volto a dizer, o povo que está tendo a piora nos serviços públicos, que isso é real, nós sabemos em cada município do Brasil, em especial na saúde, aumento do desemprego, corrupção que ele vê todo dia nos jornais, e ele olha para Brasília, inflação alta, e olha para Brasília, só briga, é como se fosse uma briga pelo poder desmedida, sem noção. Então, eu acho que todos nós aqui temos que refletir. E eu queria só entrar no último ponto para encerrar. Eu sempre fui um crítico dessa política econômica, mas eu acho o seguinte, o nosso prazo está encurtando. Se alguém acha que a gente vai conseguir segurar as rédeas desse país com 12% de desemprego no meio do ano, nós sabemos como vai ser difícil, porque é uma regressão social violentíssima em 1 ano e meio. Em 1 ano e meio a gente tinha a época pré-Lula. E aí onde eu vou entrar nos pontos aqui para encerrar, senador Fernando Bezerra, do fracasso dessa política econômica. Porque parece, saiu agora na semana passada, o relatório do Banco Central sobre a política fiscal. Tem alguns pontos que, se fossem, veja bem, o ajuste foi feito para melhorar a situação das contas públicas. O déficit nosso no final do ano foi de 6,7%. Foi alto. Sabe quanto está agora, senador Fernando Bezerra? 9,5%. Desses aí, 8,89%, eu estou lendo o Banco Central, 8,89% do PIB de pagamento de juros. Nós pagamos no acumulado de setembro a setembro 510 bilhões de juros. O orçamento da saúde é 100, o orçamento da educação um pouco menos de 100 bilhões. Mais grave, olha o termo que usa aqui para comparar esse ano com o ano passado. No acumulado do ano, os juros nominais totalizaram 408 bi, comparativamente a 209 bi no mesmo período do ano anterior. Quase 200 bilhões a mais. Aí ele fala sobre o déficit nominal esse ano, 416 bi, só que 408 de pagamento de juros. Então, eu, inclusive, estou trabalhando num artigo, fiz um gráfico mostrando o seguinte, que todos os indicadores pioraram. Piorou o déficit nominal, piorou o que pagamos de juros, piorou o desemprego, que está piorando muito, piorou a inflação, porque você podia até questionar a política da presidenta Dilma de ter segurado o preço da gasolina, o preço da energia elétrica. Mas não precisava fazer um choque de tarifas de uma vez só. Aquilo derrubou a popularidade da presidenta Dilma e colocou a inflação nesses níveis. Nós podíamos ter feito uma operação mais gradual. Eu falo tudo isso para dizer o seguinte, nosso prazo está se esgotando, nós temos que, de alguma forma, em vez do samba de uma nota só do ajuste fiscal, voltar a pensar em crescimento econômico, em preservação do emprego, porque a crise é muito maior do que a gente está pensando. E o alerta aqui aos senhores senadores, senhoras senadoras, é que essa crise vai pegar em cheio a política de uma forma geral, e nós podemos estar vivendo algo semelhante ao que viveu a Itália depois da Operação de Mãos Limpas, porque quem afundou na Itália foi todas as estruturas partidárias. E surgiu o novo, e o novo foi um novo terrível, que foi o novo como o Berlusconi. Se a gente não tiver cuidado com o que vai acontecer aqui no Brasil, nós vamos ter um agravamento da crise econômica e social, com consequências terríveis, ao meu ver, para a democracia brasileira. O que está em xeque não é partido A ou partido B, é a democracia brasileira. Por isso, nesse grau de alienação que eu acho que vive uma parte do país, eu chamo a atenção do governo, do meu partido PT, para que a gente consiga fazer a virada na economia, de forma a preservar os empregos e o crescimento econômico. Muito obrigado, senador Fernando Bezerra.